Fala pessoal, você deixou no canal Sávio Explica e hoje dando continuidade à nossa série de vídeos sobre Root, um jogo de poder e direito na Floresta da Madeira. Nós vamos ensinar como jogar com o Malandro, certo? O Malandro é um andarilho solitário da floresta, certo? Como diz a descrição aqui, você vaga pela floresta à procura de um lugar seguro na nova sociedade que está tomando forma. O Malandro, na verdade, é aquele cara que está lá no meio da guerra, do conflito entre os marqueses, a dinastia das Rapinas e a Aliança da Floresta da Madeira, e ele não quer saber quem pintou a zebra, só quer o resto da tinta, certo? Quer dizer, ele vai ajudar as diversas facções de diversas maneiras, é uma espécie ali de um mercenário, ou qualquer coisa parecida, um andarilho, que vai ajudar as diversas facções, às vezes vai atrapalhar as facções, e no fim das contas, quem ele mais quer ajudar é a ele mesmo, certo? Então, como é que se joga com o Malandro? A começar pela preparação. Ele é o quarto e o último, ele sempre vai ser o último a jogar, independente da quantidade de jogadores que estejam presentes, o último também a realizar a sua etapa da preparação. Primeiro, escolha um personagem e retorne os demais para a caixa. Que personagem é esse? Tratam-se dessas três cartinhas aqui, que tem esse verso, que mostram três, digamos assim, versões do Malandro. O ladrão, o andarilho e o funileiro. Cada uma dessas três versões possui uma habilidade especial, que só ele tem e os outros não. Vocês já verão de que forma essa habilidade pode ser ativada, pode ser utilizada, mas aí você vai escolher, baseado nessa habilidade especial, qual das três versões do Malandro você quer ser, certo? Digamos que eu tenha escolhido essa aqui, o ladrão. Eu guardo os dois outros na caixa do jogo, não vou precisar. Segundo passo, posicione seu peão em qualquer floresta. E aqui nós temos um detalhe importante. Essa pecinha do Malandro, esse guaxinimzinho, as regras sempre se referem a ele como o peão do Malandro. Enquanto as peças dos demais exércitos, ele sempre se refere como os guerreiros. Isso não é à toa, porque o peão do Malandro, apesar de ser parecido com o guerreiro, né, a aparência dele lembra a dos guerreiros, ele não é um guerreiro. Então sempre que uma regra específica disser um guerreiro faz isso, um guerreiro faz aquilo, uma clareira que possui um guerreiro inimigo, não se aplica ao peão do Malandro, certo? O peão do Malandro não é um guerreiro. E na preparação aqui, posicione o seu peão em qualquer floresta. Vocês lembram lá do primeiro vídeo o conceito que eu dei de floresta, né? São esses pedaços do mapa entre as clareiras que se delimitam pelas estradas, certo? Pelos caminhos. Digamos que eu posicione aqui. O Malandro é o único personagem, pelo menos nessa configuração inicial, né? Nesses 4 personagens básicos, sem considerar as expansões, que consegue se posicionar nas clareiras. Os demais sempre... Aliás, desculpem, nas florestas. Os demais sempre andam apenas nas clareiras. Terceiro, embaralhe as cartas de tarefa, compre 3 e deixe-as com as frentes para cima. Carta de tarefa são essas cartas aqui que tem esse verso, certo? Você vai embaralhar, escolher 3, né? Sortear 3, deixá-las por perto com o verso para cima, certo? E já eu encontro uma posição melhor para posicionar essas cartas. E as demais você também deixa por perto com o verso para baixo. Próxima etapa da preparação, pegue as 4 ruínas do mapa e os itens marcados com R, coloque um abaixo de cada ruína e embaralhe-os. Esses itens, veja que tem uma marcação com a letra R, eles só são utilizados quando o Malandro está em jogo, certo? Não confundir com aqueles itens lá de cima que ficam sempre disponíveis em todas as partidas. Esses itens aqui que tem a letrinha R no canto, eles são exclusivos, digamos assim, para quando o Malandro está em jogo, certo? Esses são itens que devem ser posicionados nas ruínas. Lembram daquelas 4 ruínas que a gente posiciona lá no começo da partida? Você coloca um item abaixo de cada ruína, assim, oculto, escondido. E depois você dá uma embaralhada, certo? Uma mexida aqui, para que você não lembre quem é quem. Depois distribui as ruínas de volta ao seu lugar, agora com esse item abaixo. Se você não estiver jogando com o Malandro, essa etapa não acontece, as ruínas simplesmente ficam lá ocupando aquele espaço, não haverá nenhum item abaixo delas, certo? Esse posicionamento desses itenzinhos que tem a letra R ocorre apenas
quando você está jogando com o malandro, um abaixo de cada ruína. Quinta e última etapa da preparação, vire seu tabuleiro, posicione sua carta de personagem no espaço indicado, pegue os itens iniciais marcados com S, assim como aqueles itens marcados com R, nós temos aqui alguns itens que são marcados com a letra S, S de Start, né, em inglês, porque são os itens iniciais. Você vai virar aqui o seu tabuleiro da facção, vai colocar aquela carta que você escolheu nesse espaço de carta do personagem, vai colocar esses 3 marcadores que indicam a sua relação com as demais facções e colocar aqui nesse espaço onde já é escrito indiferente, vocês já vão entender para que isso serve. Vai pegar os itens iniciais. Na sua carta do personagem aqui do ladrão, ele indica aqui embaixo quais são os seus itens iniciais. No caso do ladrão, é uma botinha, uma tocha, um café e uma espada. Os demais itens iniciais, que são esses marcados com a letra S, que não estiverem indicados aqui na sua carta do personagem, você devolve para a caixa do jogo, você não vai utilizá-las. Aquelas 3 tarefas que você sorteou e deixou viradas para cima lá no começo, você também deixa elas aqui por perto, em um local apropriado. As demais tarefas que não foram sorteadas, você também deixa por perto, voltadas para baixo. Como eu disse no vídeo anterior, eu estou colocando assim essas peças sobre o tabuleiro central, desculpem, por falta de espaço mesmo aqui de enquadramento do meu vídeo. Mas é óbvio que no jogo de verdade você não vai fazer isso. E aí a gente está pronto para começar a jogar com o malandro. Como é que o malandro joga essencialmente? Ele é um personagem que todas as suas ações se baseiam nos itens, certo? Ele é um colecionador de itens. Então todas as ações que ele vai fazer vão se basear nos itens que ele possui, nos usos que ele dá a esses itens, certo? Para todos os demais jogadores, os itens servem apenas para dar ponto de vitória, naquela ação onde você cria um item em troca de ponto de vitória. Para o malandro não, os itens vão realmente ter utilidades que ele vai fazer durante o jogo. Então, como é que se dá aí o passo a passo das ações do malandro? Primeiro, na fase do amanhecer, você vai reanimar 3 itens e mais 2 por garrafinha de chá que você tiver. Só uma correção, eu posicionei a garrafinha de chá aqui nesse espaço que ele chama de mochila, mas a princípio o local onde você deve posicionar é aqui. Depois eles até podem passar de um lugar para o outro, mas como vocês verão, nesse posicionamento inicial, se você tiver uma garrafa de chá inicial, ela vem para cá. A mesma coisa vale para as moedas e para as mochilas, elas vêm para essas trilhas. Os demais itens é que vêm para esse espaço aqui da mochila. Então vamos lá, o que ele quer dizer com reanime 3 itens? Como vocês verão, à medida que o malandro vai usando suas ações, ele vai virando, ao contrário, os itens aqui para esse lado cinzento, que ele chama de itens exauridos, certo? O item, quando está virado aqui para o lado colorido, ele está disponível para ser usado. Quando você usa, você vira para o lado exaurido. Então essa primeira ação do dia é você justamente desexaurir, se é que essa palavra existe, você voltar um item da posição exaurida para a posição não exaurida. E de que forma acontece? Como está escrito aqui, você tem o direito, nessa primeira fase, no início do amanhecer, de reanimar, como ele chama, 3 itens, mais 2 por cada garrafinha de chá que você tenha aqui nessa trilha. Então, se você tiver 3 garrafas de chá, você consegue reanimar até 9 itens nessa primeira fase. Vocês já verão isso com mais detalhes, né? Que à medida que você vai realizando as ações, você exaure e nessa primeira etapa você reanima, né? Volta ele para a posição disponível para ser utilizado. O segundo passo realizado ainda na fase do amanhecer é deslizar. Você pode mover-se para uma clareira ou floresta sem custo. E é importante que essa ação de deslizar não conta como um movimento, certo? Dentro daquelas regras de movimento que a gente explicou lá no primeiro vídeo, essa ação de deslizar não conta. Você pode mover-se usando essa ação para uma clareira ou uma floresta adjacente sem custo. Então, por exemplo, se eu começo a partida nessa floresta, eu poderia me mover para qualquer uma dessas 5 clareiras
que são adjacentes à floresta onde eu me encontro, ou para uma floresta que seja adjacente à floresta onde eu me encontro, como no caso essa ou essa, certo? E você faz essa movimentação nessa fase do amanhecer e não tem nenhum custo. E é opcional também, né? Você se movimenta se quiser. Digamos que eu realizo essa ação de deslizar para me mover para essa clareira aqui, por exemplo. E aí a gente vai para a fase do dia. Na fase do dia, o malandro vai poder realizar qualquer quantidade de tarefas dentro desse menu aqui, qualquer quantidade de ações dentro desse menu aqui, desde que gaste os itens correspondentes. Então você tem aqui, ó, todas as descrições dos itens que você precisa gastar para realizar cada uma das ações. Quando você gasta, você vira ele para o lado exaurido, certo? Então, que ações são essas? Primeira ação, mover. Você vai gastar, você pega aquele mesmo conceito de movimento que a gente viu lá no primeiro vídeo, com o detalhe de que o malandro nunca governa nenhuma clareira, então ele sempre pode se mover para qualquer clareira, independente de governar ou não. Aquela restrição das regras de movimentação, que diz que você só pode se movimentar para uma clareira que você governe, ou a clareira de origem, ou a clareira de destino, você tem que governar, não se aplica ao malandro, certo? Você gasta um item desse de bota para se mover, e aí nesse caso é apenas entre clareiras, certo? Nesse caso você não pode se mover para florestas. A única forma realmente de você se mover para uma floresta é na ação de deslizar, lá no amanhecer. Segunda ação possível é explorar, onde você gasta um item desse de tocha para pegar um item de uma ruína na sua clareira. Então, por exemplo, aqui nesse nosso exemplo, o guaxininzinho, o malandro, está em uma clareira que possui uma ruína. Então ele pode usar essa ação de explorar, no qual ele gasta uma tochinha dessa, né? Move para o lado exaurido. E ele vai pegar o item que está abaixo dessa ruína, certo? Pega para ele o item que está abaixo da sua ruína. Se não ficar mais nenhum item abaixo da ruína, né? Você tirar o último item ali debaixo da ruína, você remove a ruína e aquele espaço onde antes tinha a ruína torna-se disponível para construções depois. E se o malandro não estiver presente em jogo? Bom, a única forma de remover uma ruína é por meio dessa ação do malandro. Então, em partidas que o malandro não estiver presente, a ruína vai ficar a partida inteira ali, bloqueando um dos espaços para construção. A terceira ação possível do malandro é a batalha. E aí é exatamente aquela mesma lógica da batalha que vocês já aprenderam lá no primeiro vídeo, certo? Onde vai rolar os dados e etc e tal. Só que um detalhe, para as demais facções, para os demais exércitos, o número máximo de dano que ele causa, o número do dado, né, vocês lembram, é limitado ao número de guerreiros. No caso do malandro, ele não é um guerreiro, então o dano máximo causado por ele, o que seria o equivalente ao número de guerreiros para essa finalidade que eu estou explicando, é o número de espadas, certo? Você exaure uma espada para poder realizar uma batalha, e o dano máximo que você vai causar nessa batalha corresponde ao número de espadas que você tiver, certo? Espadas desde que não estejam danificadas. Vocês já vão entender que existe uma possibilidade de um item estar nessa área aqui de itens danificados, certo? Então, contanto que a espada não esteja danificada, tanto faz se ela está exaurida ou não exaurida, para efeito de calcular esse dano máximo que o malandro vai causar na batalha. Bem, e numa batalha, os outros exércitos, sempre que eles sofrem dano, eles perdem peças que eles têm posicionados na clareira da batalha. Sejam marcadores, sejam construções, sejam guerreiros. E o malandro? Já que ele não tem nenhum marcador, não tem nenhuma construção, e o peão que ele possui, tecnicamente falando, não é considerado um guerreiro. O que é que o malandro sofre quando ele sofre dano numa batalha? Aí vem justamente a questão dos itens danificados que eu falei. Cada dano que o malandro sofre durante uma batalha vai fazer que ele pegue um dos seus itens que está aqui na sua mochila e mova para essa área de itens danificados. E um item danificado não pode ser usado até que seja reparado. E vocês já vão aprender como é que se repara um item danificado. Próxima ação possível é a ação de ajuda, certo? Na ação de ajuda você vai
entregar uma carta correspondente das cartas da sua mão, certo? Aquelas cartas da mão que o jogador recebe logo no começo. Opa, desculpem aí o acidente. Aquelas cartas da mão que o jogador recebe lá no começo, você vai entregar uma carta correspondente à clareira em que você estiver a outro jogador que esteja presente naquela mesma clareira. No nosso exemplo aqui, por exemplo, o jogador das rapinas, você entrega uma carta correspondente à clareira a um jogador que esteja lá presente também, em troca de um item daquele jogador. Aqueles itens lá de cima que o jogador ao longo da partida vai criando eles para ganhar pontos, para os demais jogadores eles só servem para ganhar pontos mesmo, mas para o malandro ele serve para uma série de outras coisas. Então o malandro pode dar uma carta ao outro jogador, conforme essas regras que eu já expliquei, né? Uma carta correspondente à clareira onde ele estiver, desde que o jogador também esteja presente lá naquela clareira. E aí, ao fazer isso, você dá uma carta, você está ajudando o adversário ali, dando uma carta de presente a ele, mas em compensação ele vai lhe dar um daqueles itens que ele já possua. Inclusive você vê aqui que no tabuleiro individual das demais facções, né, dos demais exércitos, você tem esse local, esse espaço onde você guarda os seus itens, e nele vem escrito: o malandro pode lhe dar cartas para pegar estes itens, certo? Então aqueles itenzinhos que você pega, você vai deixando guardados aqui. Para você, eles não vão servir para nada, eles só vão lhe dar pontos na hora que você adquire, mas depois eles vão ficar lá só guardados mesmo. E aí o malandro pode lhe dar cartas para pegar esses itens, né, ao custo de uma carta por item. E quem escolhe o item que vai pegar é o próprio malandro. Próxima ação possível aqui é a tarefa. A tarefa são essas cartinhas aqui que a gente sorteou lá no começo do jogo. Você lembra como é que ela acontece? De novo, é como eu mencionei no vídeo anterior. Às vezes tem alguns exércitos que tem muito assim, excesso de informação, mas o bom é que está tudo escrito aqui no tabuleiro individual. Você lendo o que está no tabuleiro individual já resolve quase tudo. Então a tarefa diz aqui: você realize uma tarefa e substitua. Como assim? Nós temos aqui dentro da historinha do jogo, é como se o malandro estivesse prestando um serviço para as populações que vivem nas clareiras. Então aqui, por exemplo, tarefa: escoltar em uma clareira de rato. Ajuda logística em uma clareira de raposa. Expulsar os bandidos em uma clareira de coelho. Então, para realizar a tarefa, você vai ter que, primeiro, seu peão tem que estar localizado na clareira correspondente, né? Por exemplo, digamos que eu esteja aqui, que é uma clareira de raposa, e eu quero realizar essa tarefa: ajuda logística em uma clareira de raposa. Tenho que estar na clareira correspondente. Eu gasto os itens exigidos na carta de tarefa. Nesse nosso exemplo aqui seria uma bota e uma mochila. Eu não tenho, então nem poderia fazer, né? Nesse outro aqui, 2 botas. Nesse outro aqui, 2 espadas. Então, eu realizo essa tarefa virando ao contrário aqui, né? Gastando os itens correspondentes ao que a carta de tarefa exige. E aí eu pego essa carta de tarefa para mim, para contabilizar quantas tarefas eu já fiz daquele mesmo tipo, porque isso vai ser importante. Eu deixo ela guardada aqui no local onde eu saiba. E ao realizar a tarefa, eu escolho entre 2 benefícios, 2 bônus diferentes que eu posso ganhar ao realizar uma tarefa. E eu, ao realizá-la, escolho qual eu quero. Eu posso comprar 2 cartas do baralho aqui, do baralho central, ou eu posso ganhar 1 ponto de vitória por tarefa que eu já tenha cumprido desse mesmo tipo. Então, por exemplo, caso eu escolha essa segunda opção, realizo a primeira tarefa numa clareira de coelho, ganho 1 ponto de vitória. E aí eu vou revelando. Assim que eu realizo uma tarefa, eu vou sorteando uma nova, certo? Então, quanto mais tarefas eu fizer no mesmo tipo de clareira, mais pontos eu vou ganhando. Isso quando eu opto por essa segunda opção. A primeira é comprar 2 cartas. Próxima ação possível é o ataque. No ataque eu gasto essa pecinha aqui, né? Que é uma besta. Eu movo ela aqui para o lado exaurido, gasto uma besta, e o bônus que eu recebo é: remova uma peça de sua clareira, guerreiros primeiro, certo? Então, por exemplo, digamos que eu esteja aqui nessa clareira e eu tenho aqui guerreiros adversários. Eu gasto essa ação, simplesmente removo um guerreiro. É como se fosse um ataque. Aliás, o nome da ação é exatamente esse, ataque. Só que ele não conta como uma batalha, certo? Ele não conta como uma batalha.
Mas eu tenho o direito, né, de gastando essa besta aqui, remover uma peça. Se naquela clareira tiver guerreiros e outros tipos de peça, eu tenho que remover primeiro os guerreiros. Se já não tiver mais, se só tiver outros tipos de peça, né, marcadores ou construções, aí sim eu posso remover. Temos ainda a ação de reparar usando martelos, certo? Essa pecinha aqui do martelo. Você gasta um martelo para reparar um item que esteja aqui nessa área de itens danificados, certo? Você gasta o martelo, o item sai da sua área de itens danificados e volta para a sua mochila. Importante que se ele estiver na área de itens danificados na posição não exaurido, ele volta como não exaurido. Se ele estiver na posição exaurido, ele volta exaurido, certo? Uma coisa não tem relação com a outra. Ele volta da área de itens danificados para a mochila no mesmo status que já estava antes. Ainda que usando o martelinho, nós temos também a ação de criar. Aquela ação, né, que vocês já me escutaram falar sobre ela várias vezes, onde você pode baixar uma carta da sua mão de maneira a realizar o efeito aqui da parte de baixo. E para criar, você já deve estar com isso na ponta da língua, você precisa ter as peças artesanais que são listadas aqui. No caso do malandro, a peça artesanal dele são os martelos, desde que ele esteja numa clareira correspondente. Então, por exemplo, para o malandro criar essa carta, ele teria que gastar um martelo estando numa clareira de raposa. Para criar essa carta aqui, ele teria que gastar 2 martelos estando numa clareira de coelho e assim por diante, certo? Então a peça artesanal, né, daquele conceito de peça artesanal que vocês viram lá no primeiro vídeo, a peça artesanal do malandro consiste em ele gastar aquela quantidade de martelos estando ele posicionado na clareira correspondente. E por último nós temos a ação especial, como eu disse lá no começo, que cada uma das cartinhas de personagem aqui tem uma ação especial. Ela não vai vir descrita aqui, mas vai vir descrita aqui na própria carta. Você sempre gasta uma tocha, né? Em todos os 3 personagens, o item exigido pela ação especial, o item que você tem que gastar, né? Que virar ao contrário, é sempre a tocha, e você realiza o efeito conforme descrito na carta. Então, dentro da sua fase do dia, você vai realizar quantas ações você quiser dentro desse enorme leque de ações possíveis, desde que você sempre gaste os itens necessários exigidos por cada ação. Por último, nós vamos aqui para a fase do anoitecer. Primeiro, no anoitecer, nós temos um descanso ao pôr do sol. Se você estiver na floresta, repare todos os itens. E aí entra um ponto interessante. Vocês lembram que a única forma possível de entrar na floresta é realizando a ação de deslizar lá no amanhecer, lá no começo da rodada. Então, basicamente, para você poder utilizar essa ação de descanso ao pôr do sol, você tem que estar numa floresta. Só que a única maneira de entrar numa floresta é deslizando lá na fase do amanhecer. Então, na prática, para você utilizar essa ação de descanso ao pôr do sol, você tem que pular toda essa etapa. Você vai gastar a sua rodada inteira só para isso. Em compensação, é uma ação muito boa, muito poderosa, porque você, ao fazer essa ação, você repara todos os seus itens. Todos os seus itens que estiverem na área de danificados voltam para a área da mochila sem custo algum. Então é uma ação que é boa de você usar quando você está com muitos itens danificados. Segunda ação da fase do anoitecer, compre uma carta do baralho central, mais uma carta por monte de moedas. Vocês lembram, né? Em todas as outras facções também fazem isso. Elas compram uma carta, mais uma carta por bônus de compra. No caso das demais facções, esse bônus de compra vai ser sempre esse símbolozinho, né, que temos aqui. No caso do malandro, não. No caso do malandro, o equivalente ao bônus de compra é essas pecinhas de moedas. Então você vai comprar uma carta mais uma carta extra por cada moedinha que você tem aqui nessa trilha. Depois, assim como todas as demais facções fazem, você conta quantas cartas você tem na mão. Se tiver mais do que 5, você descarta até ficar com 5. E por último, encerrando a sua rodada, você tem que remover itens da mochila até ficar com apenas 6, mais 2 por sacola, certo? Existe um limite máximo de itens aqui na mochila, e os itens danificados também contam para esse limite, certo? Você vai ver quantos itens você tem. Se você tiver mais do que 6, você vai ter que descartar. Eles saem do jogo, você perde eles mesmo.
Só que esse limite pode ser aumentado pelas sacolinhas. Então é 6 mais 2 por sacola. Então se você tiver 3 sacolinhas aqui, você pode chegar no máximo até 12 itens, se for o caso, né? Isso conta apenas os itens da mochila. Os itens que estão nessas trilhas aqui, de moeda, de café e de sacola, não entram nesse limite. E é permitido mudar itens da trilha para a mochila, se for o caso, né? Se for um desses 3 tipos de itens que podem ficar na trilha, você pode mudar da trilha para a mochila da maneira que você achar mais adequada aí para otimizar essa sua administração dos itens, certo? Por exemplo, se você tiver 4 bules de café, você pode, não cabem todos os 4 aqui, você pode deixar um aqui na mochila. Então, na hora, digamos que você ultrapassou esse limite, você vai precisar jogar um item fora, você escolhe, enfim, jogar o bule de café e move a moeda para cá, enfim. É permitido mover esses 3 itens específicos que podem ficar na trilha, também podem ficar na mochila. E você pode mover da trilha para a mochila à vontade. Então, basicamente, essa é a estrutura de um turno do malandro. Só falta explicar isso aqui, que eu não mencionei ainda, né? De que é que se trata esse quadro aqui? Bom, esse quadro aqui indica as suas relações com as demais facções. Vocês lembram que na nossa lista de ações possíveis aqui a realizar durante o dia, você tem uma ação de ajuda, onde você dá uma carta para outro jogador em troca de um item, certo? Então, quando você realiza uma ação de ajuda para um determinado jogador, você avança, digamos que eu realizei a ação de ajuda para os marqueses. Então, eu avanço esse marcador do marquês para o próximo espaço. Isso aqui ele chama de trilha de relações. É o quanto os demais exércitos são seus amigos ou seus inimigos. Então, quando você ajuda, você vai avançando nessa trilha. Para avançar para esse primeiro espaço, você precisa realizar uma ação de ajuda. Para avançar para esse segundo espaço, você precisa realizar 2 ações de ajuda na mesma rodada. Para chegar ao terceiro espaço, 3 ações de ajuda na mesma rodada. Então, você vai avançando e isso lhe dá pontos de vitória. A cada vez que você avança com uma fichinha dessa na trilha, você ganha, veja, 1, 2 e 2 pontos de vitória. Quando o seu marcadorzinho chega nesse último espaço, aquele exército específico passa a ser considerado seu aliado. Uma vez que ele é seu aliado, algumas regras específicas passam a valer. A primeira é que você passa a receber 2 pontos de vitória por cada ajuda. A partir do momento que ele é seu aliado, cada vez que você ajudar ele, mesmo que seja com uma carta só, você recebe 2 pontos de vitória. E o segundo é que você passa a poder se mover e batalhar com guerreiros aliados. Como assim? Você vai poder, uma vez, digamos que os marqueses agora são meus aliados. Eu vou poder, quando for realizar a minha ação de mover ou a minha ação de batalhar, me mover, por exemplo, para essa clareira aqui. E aí eu levo o guerreiro aliado junto comigo, certo? Eu levo ele de carona aqui junto comigo. Desde que esse movimento seja possível conforme as regras específicas de movimento daquele exército, certo? Então aquela regra de que ele tem que governar a clareira de origem ou a clareira de destino continua valendo. Mas uma vez que essa regra seja atendida, eu posso me mover junto, levando aqui junto comigo um ou mais guerreiros aliados, e ainda que o dono daquele guerreiro não queira, certo? Não preciso pedir a permissão dele para fazer isso. Então, eu tanto posso levar guerreiros junto comigo na ação de se mover, quanto na ação de batalhar. Eu posso fazer uma batalha, incluindo aqueles guerreiros na minha conta. Então, vocês lembram que eu disse que, normalmente, para o malandro, quando ele vai batalhar, o limite máximo de dano que ele causa está limitado à quantidade de espadas que ele possui, certo? Pois bem, se ele estiver batalhando junto com um ou mais guerreiros aliados, você vai somar a essa quantidade de espadas que ele possui a quantidade de guerreiros aliados que estejam lá presentes. E, na hora de receber o dano, você tanto pode mover os seus itens para a área danificada, que é o que normalmente você já faz, quanto você pode também remover guerreiros aliados, certo? Você distribui, digamos, eu sofri 3 danos, eu vou levar 2 desses 3 danificando itens meus, mas o terceiro eu vou tirar um guerreiro aliado.
é perfeitamente possível. Só que se na hora de distribuir esses... E, novamente, o dono do guerreiro não precisa dar permissão, certo? Só que, o que acontece? Se na hora de distribuir esses danos, eu sofro mais danos removendo guerreiros do que danificando itens meus, aquele meu ex-aliado, né, deixa de ser meu aliado, eu cometi ali uma trairagem com ele, e ele vai vir aqui para a área de hostil, certo? Você muda aqui para hostil. Existe ainda uma outra forma do exército se tornar hostil a você, além dessa que eu acabei de explicar, que é sempre que você remover um guerreiro daquele exército, seja em batalha, seja nessa ação de ataque, certo? Sempre que você remover um guerreiro daquela facção, independente de qual status ela estava naquele momento, ela vem para esse quadradinho de hostil. Quais são as consequências de um exército ser hostil a você? São duas. O primeiro é que para você entrar numa clareira, para você mover-se para uma clareira governada por um exército hostil, você sempre vai precisar gastar uma botinha a mais do que o que você gastaria normalmente. Então é o lado ruim de ter um exército hostil, mas tem um lado bom, que é o seguinte: cada vez que você remove em batalha uma peça hostil, uma peça de um exército hostil, você recebe um ponto de vitória, certo? Além do que você já recebe normalmente, né? Normalmente você já recebe um ponto de vitória quando remove construções ou marcadores. Nesse caso você vai receber ponto de vitória até mesmo ao remover guerreiros, certo? Então sempre que você remover uma peça de um exército hostil em batalha durante o seu turno, você vai receber um ponto de vitória a mais, além dos que você já receberia normalmente. Bom, e o vídeo já está bastante longo, mas realmente é porque a facção do malandro é a mais complicadinha. Inclusive no manual de instruções ele ocupa o dobro de páginas das demais. Mas precisamos falar ainda de dois pontos. O primeiro é das cartas de domínio, certo? Vocês viram lá no primeiro vídeo que existe uma segunda maneira de ganhar o jogo, além de fazer 30 pontos de vitória, que é conquistando uma carta de domínio, né? Atendendo aos requisitos de uma carta de domínio, que esses requisitos são sempre você governar um determinado número de clareiras. Mas o malandro não governa clareira nenhuma, então quer dizer que as cartas de domínio não se aplicam a ele? Sim e não, elas se aplicam, mas de uma forma totalmente diferente. Tá aqui. Primeiro, elas só se aplicam a ele em jogos com 4 ou mais jogadores. Por que 4 ou mais? Porque existem expansões que podem aumentar a quantidade de jogadores, né? Mas no jogo básico, que nós estamos explicando aqui, é só 4 mesmo. Então, em jogos com 4 ou mais, se você estiver jogando com malandro, você pode formar uma coalizão, certo? Como é que funciona isso? Você joga uma carta de domínio, ou você reivindica uma carta de domínio, da mesma forma que acontece com os demais jogadores, os demais exércitos. Só que a maneira como o efeito da carta de domínio se aplica a você vai ser totalmente diferente. O que você vai fazer é que você vai remover o seu marcadorzinho da trilha de contagem de pontos. A partir desse momento você não conta mais ponto de vitória. E você vai formar uma coalizão com o jogador que tenha menos pontos de vitória naquele momento, certo? Obrigatoriamente tem que ser com que tenha menos pontos de vitória naquele momento. E aí, basicamente, se aquele jogador com o qual você formou a coalizão vencer, você vence junto. Então, basicamente, vocês vão, a partir desse momento, vão começar a jogar ali de pareia, porque, basicamente, para que o malandro vença, o outro jogador com quem ele formou a coalizão tem que vencer também. Por último, só para não dizer que não falei das flores, nós vamos mencionar aqui o tabuleiro de inverno, que nada mais é do que o verso do tabuleiro normal, certo? Nas costas do tabuleiro normal, nós temos esse outro tabuleiro de inverno, com o qual os jogadores podem jogar também. Qual a diferença dele para o tabuleiro normal? Primeiro é a disposição, a organização das clareiras, que muda um pouco. E segundo, é que ao jogar com o tabuleiro de inverno, você sorteia as clareiras de cada... Aliás, o animal de cada clareira. Você tem essas pecinhas aqui, veja, de raposa, de rato, deixa eu ver se eu acho uma de coelho. E de coelho, que você vai sortear aleatoriamente com elas voltadas para baixo, assim. Uma para cada clareira, distribuir aleatoriamente e depois você revela para saber de qual animal será cada clareira. Então, basicamente, o jogo é o mesmo, não muda nada, assim, em termos de regras. Só muda que
o posicionamento das clareiras não vai ser pré-definido como no mapa anterior, mas vai ser sorteado, certo? Então é isso, finalmente acabamos aí essa maratona que foi explicar para vocês o jogo Root. E a nossa intenção, como eu disse lá no primeiro vídeo, é justamente essa. Se você tem um Root encostado aí na sua prateleira, mas nunca consegue colocar para jogar, justamente devido a essa extrema assimetria do jogo, ou se você até pensa em comprar, mas sempre muda de ideia pensando também nesse problema dele ser extremamente assimétrico e cada jogador basicamente tem que aprender um jogo diferente para poder jogar, então esse nosso vídeo veio aí para ajudar vocês. Essa nossa playlist, você combina com seus amigos, vamos jogar tal dia lá em casa, na casa de não sei quem, manda a playlist para todo mundo, cada um assiste apenas o vídeo inicial com as regras gerais e o vídeo da sua respectiva facção, do seu respectivo exército, e já chega todo mundo para jogar com as regras na ponta da língua. Então é isso, esse foi o nosso jogo da semana, literalmente da semana, né? Passamos a semana quase inteira publicando vídeo sobre ele. Joguem Root. Se gostou do vídeo, da série de vídeos, deixe seu curtir e seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.